Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Agora vamos voltar lá para Marcos. Então Jesus começou a sua caminhada com a cruz, mas aqui Marcos, no meio do caminho, temos uma ocorrência que é importante hoje falarmos. Versículo 21, Marcos 15, 21. Quem achou, diga amém. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E aí continua a história da crucificação. Somente esse versículo 21. Lê comigo agora de novo. Vamos lá. E obrigaram... Oremos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, me coloco dentro da Tua graça e debaixo da Tua proteção, pedindo que nessa noite Tu possa falar aos nossos corações. Não permita que a incompetência, que a incapacidade, que a falha humana, que a imperfeição e que a desqualificação, ou qualquer outra coisa desse Teu servo, possa atrapalhar o Teu recado essa noite. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, para que eu possa permitir que o Teu Espírito Santo possa fluir, Senhor, e falar aos nossos corações. Coloco-me de joelho perante Ti com a minha alma rendida aos Teus pés, pedindo, Senhor, se Tu não nos falares, quem falará? Se Tu não agires, quem agirá? Se Tu não nos abençoares, quem nos abençoará? Nos rendemos aos Teus pés. Nossos corações estão compungidos de arrependimento nessa noite, tentando e podendo dizer a Ti, Pai, perdoa-nos, não sabemos o que fazemos. Nos ajude a Te entender, a Te compreender. Na simplicidade da vida e da Tua palavra, vasculhe os nossos corações. Dá-nos o entendimento do Teu entendimento e nos faz compreender o Teu sentir e pensar, o Teu agir e falar. Que não sejamos apenas religiosos, domingueiros, que vêm à Tua casa toda semana, cumprir em obediência a Tua orientação. Não, Senhor. Que a nossa vinda aqui seja mais do que isso. Que a nossa vinda na Tua casa seja para ter um encontro contigo. Para dizer, Deus me tocou, Deus falou comigo. Sou pessoa diferente a partir de agora. Serei uma pessoa diferente a partir de hoje. Fala aos nossos corações. Mexe no mais profundo do recôndito da nossa alma. E transborda, Senhor, o nosso ser na Tua presença. Traz verdadeiro, poderoso, forte, glorioso e tremendo arrependimento aos nossos corações. E nos ajude a enxergar a Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade. Ajude-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a entender a Tua palavra, desde agora e para sempre, que a igreja diga. Ok. Se há uma passagem que talvez você não lembre de eu ter pregado aqui na igreja, é essa passagem desse cidadão. Até porque algumas passagens que às vezes eu não consigo fluir na compreensão, então eu vou deixando. Prego às vezes, eu passo por cima, eu dou como citação dentro de uma outra mensagem, mas parar e... Eu sou um leitor diferente da pastora Márcia. A pastora Márcia, se você der 4 livros grossos para ela dar um resumo, no fim de semana ela lê os 4 livros, e no fim de semana ela te dá o resumo. É uma devoradora de livros.
Leitura rápida, dinâmica. E, irmãos, eu sou o oposto. Eu, às vezes, abro a Bíblia ou um livro, principalmente quando for a Bíblia, pela manhã. Hoje eu acordei, era 5 horas, fiquei orando até as 6h30, 6h40, 7 horas desci para o meu gabinete. E só saí de lá quando deu 20 para as 6, para as 18, para poder tomar banho e vir para cá. E a minha leitura de manhã até agora, você vê como é que eu sou rápido a leitura, foi só esse versículo. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Quando eu li de manhã, logo no meu coração o Espírito Santo fala sobre isso aí. Eu disse, não faz isso não, Senhor. Eu não gosto nem de passar nessa passagem, que não tem nada para falar. Mas eu sou de leitura contemplativa. E eu fico ali no versículo e gasto horas. Eu gastei um dia hoje. Desde 15 para as 7 até 15 para as 6 da tarde. O senhor nem almoçou? Não. Tomei uns 5 chá de boldo. Mais nada. Para dar aquela esquentada. E eu fiquei meditando, Senhor, o que eu vou falar desse versículo? O que o senhor quer que a gente fale? Me ajuda a entender, porque eu não estudo muito sobre ele, porque ele não me traz muito conteúdo. E o Espírito Santo botou no meu coração, tira a confusão da cabeça do povo. E eu pensei, mas que confusão? Sobre essa passagem. Agora, antes da pastora subir para o ofertório, eu disse, quem vai dar o ofertório? Ela disse, sou eu. Ela disse, então me ajuda em oração, porque eu vou pregar para um versículo que eu nem sei o que eu vou falar. Até porque eu nem entendo esse versículo direito. E ela ficou rindo. E eu fiquei hoje meditando, tentando entender, Senhor, por que o Senhor quer que eu fale sobre isso aqui hoje? Eu tenho mensagem que não acaba mais. Esclarece o povo. E eu fiquei meditando, esclarecer em quê? Sobre isso aí. Foi para aquilo, só tem 3 frases. Aí corri para Mateus, a mesma coisa. Para Lucas, repete a mesma coisa. Com pequena diferençazinha. Por exemplo, Mateus e Marcos diz assim, então obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre, Rufo, e Lucas não fala sobre Alexandre e Rufo, os filhos desse Simão, só Marcos. Mas Mateus usa a mesma expressão, e obrigaram. Lucas é mais maleável, ele já usa uma outra expressão. Lucas diz assim, e constrangendo o Cirineu, chamado Simão, constrangendo. Isso, então vamos pegar por aqui. Vamos tentar entender melhor esse negócio. Então, irmãos, quando você vê a palavra obrigaram aqui, em cima da cultura romana, não era uma coisa de torturar. E aí quando o Espírito Santo falou, esclarece o povo, eu pensei, esclarecer do quê? Aí me veio na cabeça, esclarecer porque a maioria das pessoas tem ideias diversas dessa passagem. Porque normalmente guardamos o que vemos nos filmes, ou numa peça teatral. E o que vemos nos filmes? O soldado pegando, você aí, vem ajudar, rápido, e dá a chicotada no sujeito, e manda ele pegar, ajudar Jesus a carregar a cruz. Aí eu disse, Senhor, mas a tua palavra diz, cada um tome a sua cruz. Isso vai me embolar com o povo, eu vou ficar enrolado para explicar isso. Porque a tua palavra diz, cada um tome a sua cruz. E eu já preguei várias vezes que Jesus carregou a cruz dele. E que nós temos que carregar a nossa. E esse versículo vai me deixar em maus lençóis. Então encontra-se Lucas dizendo, constrangeram ao Cirineu, chamado Simão. Mas Mateus e Marcos é mais pesado com as palavras, obrigaram. Que essa palavra obrigar era como fosse uma ordem. Mas não era um obrigar de espancamento. Era um obrigar assim, cidadão, por favor, pegue isso aqui,
Carrega. Mas você vê o que no filme? O tal do Simão, não tem nada a ver com isso, não é? Você vê no filme? Não, pega e dá uma chicotada. E eu procurei ver aonde Simão, porque eu já vi pregadores falarem isso. Quem sabe até eu no passado já posso ter citado uma expressão assim. Não lembro, mas até porque eu não prego muito sobre essa passagem. E eu disse, deixa eu ver o que Simão falou nos 3 evangelhos sobre esse episódio. Simão que eu estou falando é Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz. Não é Simão Pedro, não. E eu vasculhar, não tinha muito. E então eu retornei ao evangelho de Marcos. Diz que obrigaram a Simão Cirineu, que passava vindo do campo. Tem mais uma frase aqui, vindo do campo. Deixa eu explicar alguns detalhes aqui para você entender melhor. Simão Cirineu, por que esse nome? Porque ele vinha de Cirene, ou Cirineia, como chamam outros, que era uma cidade no norte da África, capital ali da Líbia, sei lá o nome. E era uma cidade bem povoada, onde tinha uma comunidade judaica grande. E Cirineu, muitas vezes eram chamados de negros, pretos, mulatos, morenos. É como os mouros que ocupavam o norte da África. Ali nessa cidade havia uma comunidade judaica, porque era uma cidade muito negociável, de forte comércio. E próximo, norte da África, atravessando, já está em Israel. Subindo ali, pelo mapa. Então encontramos que esse homem, que lá estava em Jerusalém, era dessa cidade, judeu. A Bíblia diz que ele era judeu. Alguns estudiosos dizem que talvez ele tenha ido para Israel, para Jerusalém, porque era a celebração da Páscoa. Então os judeus vinham de várias cidades. Lembra do Pentecoste? Tinha gente de todos os países, judeu de todos os países. E alguns estudiosos acham que esse Cirineu, Simão, que veio dessa cidade por causa da Páscoa, que eu também não acredito. Não acredito que tenha sido essa a razão. Então você já sabe que Simão era um judeu de pele escura, tipo um egípcio. Era um judeu que não estava de passagem lá. Por quê? Porque aqui diz, entre 2 evangelhos, se eu não me engano, o de Lucas e o de Marcos, usa a expressão vindo do campo. Ele veio de alguma plantação que ele trabalhava, campo de trabalho. Então ele não estava na cidade, como dizem alguns pregadores, por causa da festa, da celebração. Veio lá do norte da África. Não. Provavelmente ele veio de lá, mas já morava em Jerusalém, estava trabalhando no campo. Não disse de trigo, de uva, do quê? Ele estava trabalhando. Ele sai do campo e vai para a cidade. Alguns escritores dizem que ele já era convertido, seguidor de Jesus. A grande maioria diz que não. Mas a Bíblia não cita claramente. Então eu disse, vou ver o que Simão fala. E vasculhei os 3 livros, ele não fala nada. O escritor do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, é que fala sobre ele, mas não dizem nada que ele tenha dito no dia. Portanto, fica um pouco mais apertado, ou apertada a forma de compreender esse quadro. Porque a minha dúvida e o que eu entendi que Deus queria que eu esclarecesse para você é: Simão foi com boa vontade ou com má vontade? Porque nos filmes, ele é um rebelde, é um judeu. Não me mete nisso não, estou fora, eu não conheço esse cara. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz.
que ele reclamou, que ele resmungou. Só diz que os soldados disseram, pega a cruz e ajuda a carregar. Em 2 evangelhos diz que o obrigaram, foi uma ordem, pega e ajuda. Em Lucas já diz o constrangeiro, ou seja, meu camarada, vem cá, ajuda ele. Então não aparenta ter tido violência nesse fato. Isso os 3 evangelhos são claros. Não há nenhuma palavra dele que possa condená-lo dizendo, e eu já vi pregador dizendo, ele foi um homem ingrato, não sabia que era o mestre, mas na Bíblia não fala nada. Isso é fantasia na cabeça de tanto ver filmes, com interpretações diferentes. O original bíblico, Simão, Cirineu, não disse nada. Amém, irmãos? E por que os soldados não ajudaram a carregar? Ao invés de pegar um cidadão da sociedade. A morte de cruz naquela época era uma morte maldita. Era morte de maldição. Se havia uma morte mais amaldiçoada, era a morte de cruz. E quem morria de forma crucificada eram os mais desprezíveis seres humanos. Por isso, morte de cruz. Fora da cidade, para que a maldição fique lá fora. E aí levaram ele para o Monte Gólgota, que significa Monte da Caveira. E lá o mestre foi crucificado. Mas eu quero entender um pouquinho sobre esse Simão. Cirineu, porque era do norte da África. E eu comecei a analisar, Senhor, ele fez por amor, por compaixão, ou apenas por ordem? Ele era convertido ou não convertido? Porque muitos estudiosos dizem, aí eu tive que recorrer aos meus materiais de estudo, muitos estudiosos dizem que ele era convertido. Mas aqui nas Escrituras, diretamente, não se encontra isso. Mas também não diz que ele não era convertido. E por que aqueles que dizem que era convertido? Porque a família dele toda se converteu. Isso tem na Bíblia. Está lá jogado no meio de alguns versículos, nas páginas. Você encontra em Romanos, em Atos. Inclusive, a mulher dele foi tida como quase que uma segunda mãe do apóstolo Paulo. Ele fala em Romanos, se referindo à mãe de Alexandre de Rufo, são os filhos de Simão, ou seja, a esposa de Simão. E o apóstolo Paulo se refere, dizendo que ela como uma segunda mãe para ele. E ele, quando ele viajava, ele então pousava lá e se alimentava e descansava, baseado nesses princípios, que eram servos de Deus, tanto Rufo quanto Alexandre e a esposa. Então pressupõe-se os teólogos que Simão era convertido. Há muitos sinais nessa direção. Até porque se a família toda era convertida, com certeza ele estava convertido também. E a Bíblia fala de maneira suave, e aí dá-se essa conclusão. Foram servos de Paulo, seus filhos. Mas a Bíblia não garante que no dia que ele carregou a cruz, ele estava convertido. Eu acredito que não. Por quê, irmãos? Eu acredito que ele não estava convertido. Depois, sim, a família mostra, tornaram grande servo de Paulo. Paulo tem a esposa dele como uma mãe, uma segunda mãe. Mas, no dia da cruz, que o soldado disse, vem, você aí. Eu pensei, será que o soldado escolheu ele, exatamente ele, por causa da cor da pele? Poderia aparentar um pouco escravo? Não sei, especulação. Mas não vem ao caso. Afinal, ele era convertido ou não era convertido? Por causa desse histórico familiar, muitos acreditam que sim. Mas eu acredito que não. Eu não acredito que ele era convertido pelo seguinte fato.
Ele morava em Jerusalém, ou na região. Ele vinha do campo, e 2 escritores, Marcos e Lucas, citam isso. Que ele vinha do campo. E passando lá pela cidade, até porque era início da semana da Páscoa, então ele viu o que estava acontecendo. E por que, bispo, o senhor acha que ele não era convertido? Porque pelo histórico dá-se a entender que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele foi chegando, o que está acontecendo? E foi olhar o que estava acontecendo e cataram e mandaram ele ajudar a carregar a cruz. Por isso eu acredito que ele não era convertido, porque todos os discípulos deveriam estar seguindo o mestre e chorando junto daquela multidão. E a Bíblia não relata isso, Simão. Por isso eu acredito que ele não era convertido. E nem imaginava ele o privilégio que ele ia ter de ajudar o mestre a carregar a sua cruz. Mas, bispo, não é cada um carregue a sua cruz? Sim, a cruz que cada um tem que carregar é a renúncia. É morrer para si. E por que Jesus não carregou sozinho? Poderia ter carregado. Ele teria força suficiente, como filho de Deus, para levá-lo até o fim. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus viveu como homem. Agiu como homem. Morreu como homem. Ressuscitou como Deus. Ele viveu, irmãos. Mas os milagres que ele fez? Você esqueceu que ele orava antes? E se colocar na dependência do Pai? E o Pai operava o milagre? E vinha um possesso de demônio e dizia: espírito mau, sai! E saía por quê? Porque ele estava em oração. Mas e quando ressuscitou os mortos? O mesmo Deus que usava Jesus nos usou anos atrás no retiro onde uma jovem foi afogada e ficou 1 hora morta e depois, resumindo a história, ela ressuscitou. Não é o homem que faz. Jesus está dizendo o seguinte: não é o homem, é Deus no homem. E por que Jesus agiu sempre como homem? Para que nós, como homens, entendêssemos que se vivermos conforme o Mestre orienta, o Deus que habita no Mestre habitará em nós. E o Pai no Filho, o Filho em nós, e o Espírito agindo, todas as coisas acontecerão. E aquele homem foi um privilegiado. Por que Jesus deixou a cruz cair, parou, esmoreceu? Já havia mais de 24 horas apanhando, sangrando, pouco sangue no corpo. Você sabia que se você passar por uma desinteria, uma intoxicação, e você começar a evacuar demais e vomitar, geralmente intoxicação causa isso. Se você não se hidratar rapidamente, você perde potássio do corpo. Você sabe qual é o sintoma de quando uma pessoa perde uma quantidade grande de potássio? A mão começa a ficar assim, ó, igual possesso. A perna vai entortando. A pessoa vai ficando igual um endemoniado. E eu já vi muita gente expulsando demônio e é falta de potássio. E a pessoa está lá, chega no hospital, baita injeção de potássio, ela volta ao normal. Porque a falta de potássio faz os tendões, os nervos, os músculos contraírem. Jesus estava fraco. 24 horas sangrando, todo retalhado, todo cortado, todo espancado. E ele tinha que mostrar para todos que ele não estava agindo como Deus, mas como homem. Porque ele tinha que resgatar a humanidade como homem. Porque o pecado entrou no mundo através de um homem, um primeiro, um Adão, um inicial. Portanto, se o pecado entrou por um homem, a salvação entrará por outro homem.
O Adão primeiro trouxe o pecado. O Adão segundo traz a salvação. Cristo em nós, a esperança da glória. Portanto, queridos, tentando ser mais explícito, ele provou sua humanidade quando esmoreceu e não está aguentando mais a carregar. E aí, os soldados mandam que Simão Cirineu o ajude. Bem-aventurado. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas fala que toda a sua família estava salva e serviu aos apóstolos. Querido, eu não sei o que Deus está te pedindo, mas se tu atenderes, toda a tua família será salva e tu serás um bem-aventurado. Então somente obedeça e atenda o que o Senhor te pede. Nenhuma palavra. Eu fiquei pensando, meu Deus, nenhuma palavra. Será que ele não disse nada? Ali ajudando Jesus a carregar aquela cruz? Será que ele não blasfemou, não xingou? Não. Mas será que ele não fez nenhum elogio? Nenhuma palavra positiva? Ou quem diz, puxa, Senhor, partindo do princípio que ele não é convertido. A Bíblia não fala que teve diálogo. Apesar que Jesus nunca perdeu uma oportunidade de falar do amor de Deus para alguém. Se Simão não disse nada, com certeza Jesus disse alguma coisa. Se Simão não falou nada, com certeza Jesus falou alguma coisa. Porque a família do homem foi toda salva. Andar com Jesus, nem que seja sangrando com ele, é bênção. Andar com Jesus, nem que seja carregando uma tora de madeira, é bênção. Andar com Jesus, de qualquer forma, sempre será bênção. Amém, irmãos? Eu estava conversando com o irmão ali na cantina, antes de entrar, e disse, puxa, bispo, seu filho está quebrando pedra lá no recreio, hein? É muito difícil lá. Eu sei. Eu sei que é difícil. Ele é pedreira. Não encontra ninguém na rua. São prédios, apartamentos, não consegue evangelizar de casa em casa, porque os porteiros não deixam você entrar. É muita oração e muito jejum. E não tem comércio. Quem vai adivinhar que tem uma igreja dentro do hotel? Quem vai adivinhar que uma igreja na rua, ela passou, uma igreja vai entrar. Mas dentro do hotel, de um salão de convenções, dentro do hotel. E o irmão falou ali para mim, é pedreira aí. Eu sei. Talvez muitos pudessem dizer, puxa, é filho do bispo, por que ele botou numa igreja boa, já montada? Porque eu quero sempre o melhor para meus filhos. E se ele passar esse teste, ele está pronto para implantar a igreja em qualquer lugar. Ele disse assim, e de manhã também foi uma bênção aqui. A mensagem foi um sacode. Eu falei, que bênção. E uma outra pessoa me disse assim, algumas pessoas saíram chorando. Eu falei assim, mas por que ele bateu em alguém? Não, mas a palavra foi aonde tinha que chegar. Será que Jesus falou com Simão? Ou talvez não tenha dito nada, mas a fragrância do amor daquele que é eterno e vive para sempre, que pode todas as coisas e que está acima de todas as coisas e que sabe todas as coisas e que faz com que todas as coisas sejam tremendas sobre toda hora e todo tempo e todo lugar. Aquele que era, que é, que sempre será o mesmo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Cristo Jesus, o Rei da Glória, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a estrela da manhã, aquele que é o verbo que se fez carne. Ele faz a diferença. Muita diferença. Queridos, deixa eu te dizer algo aqui.
Se existem pessoas hoje pelo mundo todo, falo o mundo todo, sofrendo solidão, suicídio, separações, rancores, amargura, ansiedade, divórcio, doenças físicas e emocionais, perdas, parentes, entes queridos, amigos, amizades desfeitas. Se o mundo sucumbe numa trilha de sofrimento, é porque ainda não entenderam que Jesus não é um crucifixo no peito. Jesus é uma pessoa no coração. É mais do que possamos imaginar. No antigo salão menor, nós tínhamos uma cruz de madeira atrás. E alguém uma vez me perguntou, por que o senhor tem essa cruz de madeira aí? E eu disse, porque não me envergonho do Evangelho nem da cruz de Cristo. Só que a cruz, nós evangélicos, que muitas vezes carregamos num cordão, ou num broche, ou numa lapela, algumas irmãzinhas eu vejo com um brincozinho, uma cruzinha, é uma cruz lisa, limpa, sem o Cristo ali crucificado. Porque o nosso Cristo está vivo, irmãos. Ressuscitou. Ouça bem, a cruz está vazia, mas não está só. A cruz está vazia, mas não está só. Nós estamos com Ele para o que deve é. Somos seus servos, seus seguidores. Somos apaixonados por Ele. Nós o louvamos e o bendizemos, porque Ele é o pregador. Nós somos porta-vozes. Ele é o pregador. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que esperamos. Ele é a nossa esperança. Ele será a nossa ressurreição. E é a nossa ressurreição. Ele é o tudo que pedimos e esperamos. Fora dele não há vida. Nele a vida permanece. Nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele para sempre. Glória, pois, ao nome dele para sempre. Portanto, irmãos, não temos o que recear. Temos apenas que compreender que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu compreendo e entendo que aquele homem não era convertido, era um judeu, mas ainda não convertido ao Evangelho de Jesus Cristo. Creio que aquela caminhada, pelo menos parte da caminhada, foi um pedaço, uma parte da caminhada que ele ajudou Jesus. Jesus, no início, como eu li em João, por isso eu fiz questão de ir lá em João, para não ficar mal entendido, Jesus pegou a sua cruz e levou. Mas lá na caminhada, esse homem foi chamado para ajudar. Jesus pode fazer a sua obra sozinha. Sim, ele começou, ele pode acabá-la. Mas ele quer você ajudando a levar essa cruz. O que será que Jesus falou com aquele homem? Ô Simão, sabe quem eu sou? Dizem que tu és um falsário, mas eu não entro nessas questões. Estou vindo do meu trabalho. Não, agora tu trabalharás para o reino de Deus. Tu serás o plantador de almas. Eu estou vindo do campo. Esquece aquele plantio. Plantarás vidas. Eu não sei o que Jesus falou, mas o que falou foi suficiente para a família dele toda se converter. Aquele homem deve ter chegado em casa. Alexandre, Rufo, mulher, russa. Lembra da samaritana? Ele deve ter chegado em casa como a samaritana. Ouça, ouça. Aquele que crucificaram é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas por que o senhor acha isso? Porque ninguém se aproxima tão perto de Jesus que não tenha a sua vida transformada. Ninguém chega tão perto do Mestre que não tenha a sua história mudada. Como você pensa, meu Deus, a hora avançou. Como você pensa, você é. Já estou preparando para terminar. Como você pensa, você é.
E a pergunta é: como é que você pensa? O que você pensa de si mesmo? Como você se analisa? Como você pensa de maneira... Você pensa de maneira mesquinha? Então você será uma pessoa mesquinha. Há um ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Se você pensa de forma egoísta, você será uma pessoa egoísta. Se você pensa de maneira astuta, serás uma pessoa astuta. Se você pensa de maneira gananciosa, será uma pessoa ambiciosa. Se você pensa de uma maneira soberba, você será uma pessoa arrogante. Se você pensa de uma maneira avarenta, você será um miserável. Se você pensa de uma maneira adúltera, você será uma infiel. E um infiel. Se você pensa de maneira desonesta, você será um enganador, um impróbrio. Se você pensa no mal, ele te dominará. Em Filipenses diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste de mim, e ouviste, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Portanto, você será a forma que você pensa. Sua alma está em sua mente. A sua psique, como ela é alimentada, do que ela desfruta, como ela raciocina, de que forma ela age, assim você será. Mas se agires conforme Deus nos ensina em Filipenses, que acabei de ler, pense positivo, e assim serás. Pense com grandeza, e terás uma alma elevada. Pense com generosidade, e serás generoso. Pense com retidão, e serás decente. Pense com lealdade, e serás íntegro. Pense com bravura, e serás intrépido. Pense com bondade, e serás benigno. Pense com mansidão, e assim serás. Haja de misericórdia, e assim frutificarás. Pense com justiça, e justo serás. Pense com lisura, e com decência, e colherás dos seus pensamentos, porque assim o Senhor determina. Amados, um certo rei Carlos I, na época dele houve um julgamento, levaram um prisioneiro a um tribunal de justiça, e esse prisioneiro parecia tão tranquilo para uma penalidade tão séria que poderia chegar a uma pena de morte, mas todos observavam a calma e a tranquilidade com que ele estava assentado e sendo julgado. E isso marcou aquele reinado. E ao finalizar do julgamento, depois de ser ouvidas as partes de acusação e de defesa, o juiz profere a sentença. E todos estranhavam o seu comportamento tranquilo, calmo. E ele abre a sua bolsa e retira um pequeno pergaminho que ele havia recebido há pouco de um mensageiro do rei. E ele vai ao juiz e entrega, e o juiz abre o pergaminho.
E havia uma declaração do rei estabelecendo perdão total e a liberdade para aquele homem. Por isso ele estava tão tranquilo naquele julgamento. Ele já tinha um perdão total. E você? Já tem o perdão total? Porque todos nós enfrentaremos um julgamento, um tribunal no céu. E a Bíblia diz que aquele que estiver em Cristo Jesus, entregue a Ele o seu coração, vivendo por Ele, para Ele, com Ele, através dEle. Quando se apresentar no tribunal eterno, você vai puxar um pergaminho e vai apresentar o juiz de toda a terra, que é Deus. E nesse pergaminho vai estar escrito: comprado com sangue precioso, assinado Jesus Cristo. Perdão total. Perdão total. Queridos, você sabe a diferença de uma nuvem para uma neblina? A nuvem é toda aquela condensação, quimicamente falando, você sabe, que fica no céu. E muitas vezes encontramos Deus falando sobre nuvem, Ele se comparando à nuvem. Mas a neblina é diferente. O nevoeiro, geralmente ele é rasteiro. É a condensação de acordo com o calor da terra e o frio da terra. Em suma, quantas vezes você pega a estrada, eu já viajei muito, e tinha momentos que eu tenho que parar, não tem como ver nada. Uma ocasião eu peguei um nevoeiro tão forte, uma neblina tão forte na estrada, que não dava para enxergar 2 metros à frente do carro. Só via aquele clarão do farol na neblina. Uma neblina tira a visão da realidade, mas não tira a realidade que está atrás da neblina. Você quer que eu repita? Uma neblina tira a visão da realidade, mas não tira a realidade que está após a neblina, porque quando a neblina se for, você verá tudo lá no lugar. Uma neblina tira a visão do que está ao redor, mas não muda a realidade que está escondida após a neblina. A neblina é passageira, a realidade é permanente. A neblina esconde tudo, impedindo que vejamos o caminho, mas a verdade é constante, e quando a neblina for dissipada, a realidade será vista por todos nós. Deus não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele não esquece as suas orações, nem ignora a sua aflição. Ele usa as circunstâncias para amadurecimento de cada um de nós. Diz o Senhor em Êxodo a Moisés, quando se deparou com a sarça, e lá foi ao encontro daquela fenomenal ocasião onde a sarça, o arbusto, pegava fogo, mas não queimava. Então Deus trava um diálogo com Moisés. Meu querido, Deus não quer que você seja um religioso constante. Ele quer que você venha à igreja, que você participe, mas acima de tudo isso, Deus quer ter relacionamento. Não importa se o soldado que mandou você para perto de Jesus, não importa que foi uma crise, qual o problema, não importa o que tenha ordenado você chegar perto do Mestre. O importante é que você esteja perto do Mestre. Mas eu tenho orado, tenho me afligido, tenho clamado, tenho sofrido, bispo. E parece que nada acontece. Então eu vou mandar um recado que Deus mandou para você, o mesmo que mandou para Moisés. Eu vi, disse o Senhor a Moisés, eu vi, não importa como neblina esteja, eu vi, diz o Senhor, a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci para livrá-lo. Se eu fosse você, aplaudir o Senhor.
O meu desejo, irmãos, eu encerro por aqui. O meu desejo sempre foi ser uma ferramenta na mão de Deus. Se Deus não pode me usar, com certeza, há algo em mim a ser mudado. Mas não consegui, então preciso enxergar melhor para mudar. Meu sonho sempre foi estar e ser na mão de Deus um projeto e ganhar almas. Mas às vezes me sinto pequeno, inútil, limitado. E fico às vezes tentando entender a mão de Deus. Mas sei que limito muitas vezes a mão de Deus. Vou repetir. Muitas vezes eu limito a mão de Deus para poder agir mais e mais profundamente no meu intermédio, por meu intermédio. Mas eu creio que Ele me entende e fará o possível para que eu seja melhor e faça melhor o seu reino. Deus me amou. Deus te amou. Mais, e mais, e mais, e mais, e muito mais, e mais ainda, e muito mais, e mais ainda. Deus me amou, Deus te amou, antes da fundação do mundo. Portanto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a fadiga te cansa, Ele renova as forças. Se a tristeza te abate, Ele traz alegria. Se o nevoeiro esconder o caminho, confia. Logo, logo o nevoeiro vai embora, porque ele é passageiro. Mas o caminho é permanente, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Ele é o caminho, Ele não é o nevoeiro. Ele é o caminho, Ele não é a neblina. Ele é o caminho. Faça como Simão. Faz o que você pode. Pega a cruz e leva avante. Leva avante. Leva avante. Uma ocasião, o palito de fósforo disse para a vela: que tal eu te acender? E a vela disse: nem pensar. Nem pensar. A minha missão, disse o palito, é te acender. A vela disse: nada disso. Não vê que se me acender, os meus dias estarão contados? Pelo amor de Deus, não faça uma maldade dessa comigo. E o fósforo disse: então quer permanecer a vida toda assim? Dura, fria, sem nunca ter brilhado? Mas ter que, disse a vela, mas ter que ser queimado é muito dolorido e consome as minhas forças. O fósforo então replicou: tem toda a razão. Esse é precisamente o mistério da vida, da sua vida. Eu e você fomos feitos para sermos luz. O que eu posso fazer como fósforo é muito pouco comparado ao que você pode. Mas se passo a minha chama para você, cumprirei com o sentido da minha existência. Fui feito juntamente para isso. Começar o fogo. Você é a vela, sua missão é brilhar. E toda a sua dor, sua energia, se transformarão em calor e luz. Ao ouvir tal argumento, a vela disse, olhando para o fósforo, já que estava quase se apagando, disse ela: acenda-me, incendeia-me, 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 incendeia-me,
Incendeia-me, incendeia-me. A sua missão, seja fósforo, seja vela, incendeie outros, incendeie outros, que o CND seja chama acesa, que a sua casa de paz seja um fogaréu, que você incendeie o seu bairro, incendeie a sua rua, incendeie a sua cidade, incendeie o seu estado, incendeie esse país, porque basta uma centelha e a floresta pega fogo. Há vidas aí fora morrendo de frio, frio que o pecado congela, frio que o pecado mata, frio que o pecado maltrata, mas você, estando aceso, iluminando, aquecendo, fará diferença, e muitas vidas dirão: eu estou brilhando, porque ela incendiou o meu coração. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o fogo de Deus está em você. Quando Samuel, pequeno, garoto, não conhecia Deus ainda, e o sacerdote já estava velho e para morrer, e os seus filhos não correspondiam, então ele foi deitar, e uma voz veio até ele. Ele levantou, menino pequeno, correu até o aposento do sacerdote e disse: o Senhor me chamou? E ele disse: não, meu filho, não te chamei, volta a dormir. E ele voltou a dormir, que ele dormia próximo, lá da Arca da Aliança, no santuário, dentro da tenda, num lugar próximo. E a voz de novo chamou, ele levantou do seu aposento e correu ao sacerdote. E disse: o Senhor me chamou? Não, meu filho. Cheio de sono, né? Não, meu filho. Quantas vezes Deus está falando com alguns à noite e outros estão apenas dormindo e não conseguem ouvir Deus falar? E não, meu filho, vai dormir. E aquilo se repetiu por 3 vezes. Na terceira vez que o menino voltou: o Senhor me chamou. E o profeta, entendendo, disse: não, meu filho, vamos fazer o seguinte: volta para a sua cama. Se você ouvir essa voz de novo te chamando, não venha até o meu aposento. Diga assim: fala a Deus, que o teu servo ouve. E Samuel ficou lá. Irmão, se aquele profeta fosse um homem centrado, eu no lugar dele, eu já não dormia mais. E disse: Samuel, volta lá para a sua cama. E eu ia ajoelhar do lado da cama dele. Falei: se o senhor falar, eu estou junto. Não vou ficar fora dessa, não. Quantas vezes Deus está falando e você está no celular olhando o Facebook? Ou pensando naquilo, ou naquele, ou naquela. E perde a voz de Deus. A Bíblia diz que Samuel ouviu pela 4ª vez: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Mas onde eu quero chegar? Antes desse fato acontecer, havia um candelabro, aquele castiçal com 7 tochas, que ficava aceso 24 horas. O candelabro, antigamente nós tínhamos na entrada, no saguão, tinha ali, feito desse material do chão, candelabro. Depois que houve a reforma, tiraram. Mas o candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. E ninguém podia acendê-lo a não ser o sacerdote que prestava serviço no santuário. E ele não podia chegar com qualquer palito de fósforo e acendê-lo, não, irmãos. Não era qualquer um que podia, não. Ele tinha que ficar atento quando ele já botava quantidade de azeite, porque aquilo era como se fosse uma lamparina com azeite, 7 braços. Quando uma chama apagava, ele pegava o azeite consagrado, enchia aquela vela, aquele pote. Ele pegava uma varinha que ficava do altar, uma varetinha, com o fogo da tocha do lado, ele acendia aquela outra. Então, sempre ficava 24 horas aceso. Se ele distraísse e uma das velas apagasse, ele ia lá rápido, enchia, não podia deixar apagar, mas acontecia. Então ele ia lá, colocava o azeite e com o fogo do lado, porque
tem que ser acesa a lâmpada de Deus com o fogo do altar. Não se pode trazer fogo estranho para o altar. Quando você for liderar o seu ND, sua casa de paz, lembre-se disso. Joelho no altar de Deus, lá no seu quarto, que você recebe o fogo do altar. E no espírito quebrantado, você vai declarar: boa noite, irmãos. Que esse ND seja aberto no poder do Espírito Santo. O fogo. Os corações vão dizer: oxe, mal começou, sentindo algo gostoso aqui no meu coração. É o fogo do altar. Mas o que aconteceu naquela noite de Samuel? O profeta dormia, as lâmpadas estavam se apagando. Leia depois em casa. A Bíblia diz assim: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel, porque aquele profeta já estava rejeitado. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus falou: Samuel. Deus está chamando: Samuel, Samuel, Samuel. Não deixe a lâmpada do altar se apagar. Levanta de madrugada, acorda pela noite, coloca o coração em Deus e diga: Senhor, mantém essa lamparina acesa, esse candelabro de minha alma, do meu coração, aceso 24 horas. Deus está dizendo: não deixe a lâmpada de Deus se apagar na sua vida. Vá para o joelho, vá para a oração, vá para a comunhão. Ah, mas eu estou com muito problema. O problema ou os problemas não são ferramentas para apagarem a tua lâmpada. Larga o problema de lado e vai abastecer a tua lâmpada com azeite, pois o azeite representa o Espírito Santo e o fogo representa a ação do Espírito Santo. Fiquemos de pé.